Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E você, síndico, já pegou aquele ratinho andando no seu condomínio? Já pegou aquelas baratinhas andando no corredor? Então vocês sabem e estão cansados de saber que sempre que a gente vai falar sobre controle de pragas, dedetização, sobre controle de vetores, não é isso? Isso. A gente sempre traz aqui para poder esclarecer essas dúvidas a Cíntia Miranda, que está aqui hoje com a gente, mas dessa vez trouxemos digamos assim, Um peso. um peso, porque assim, é a primeira vez que temos em nossa bancada um presidente do Conselho Regional de Biologia. Olha que importante, É Marcelo. verdade. Nós estamos ficando importante, hein? Com certeza. Vamos reafirmar nosso convite também ao presidente do Conselho Regional de Administração. O Wagner Siqueira, não é isso? Que a gente quer um papo com ele também, o Wagner. Vem conversar com a gente também, tá bom? Isso aí, Wagner. Mas hoje é importante a gente lhe dizer muito obrigado, presidente. Eu quero apresentar você muito mais como presidente do que como o próprio Gustavo Pessoa. Porque a gente conhece você como Gustavo Pessoa, mas muito mais importante é o trabalho que o Conselho Regional faz hoje e que é tão importante para isso. Muito, muito obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço. Agradeço o convite da Cíntia e de vocês também. O Olá Mundo Condominial, né? Ah, legal. E acabei vendo no YouTube, né? Conhecendo um pouquinho. Para poder fazer o trabalho de casa para poder vir hoje aqui. Não, você vai sair daqui super à vontade com isso, fica tranquilo. Cíntia, muito obrigado pela presença mais uma vez. Você já é... É de casa, né? Já é de casa e a gente sabe a importância que você faz nos condomínios do Rio de Janeiro e é sempre um prazer tê-la aqui. Vocês sabem que é uma honra, né? Estar aqui com vocês. Então, o agradecimento e a gratidão é toda minha. Gente, eu quero falar com vocês de casa para começar. Eu quero que vocês entendam o motivo principal para a gente estar aqui hoje. Existem alterações na lei que fala sobre o controle de pragas, de detetização e controle de vetores no Rio de Janeiro. Na verdade, não é nenhuma alteração da lei. Na verdade, é colocar ela em vigência de uma forma mais efetiva. Mas antes da gente continuar nesse assunto, eu quero perguntar ao presidente... Acho que eu vou ficar falando o tempo todo presidente, eu gostei de falar com o presidente. Eu quero falar com o Gustavo. Qual a importância e qual é a ação hoje do Conselho de Biologia, o Conselho Regional de Biologia no Rio de Janeiro? O que vocês trazem, o que vocês monitoram, o que vocês fazem? Mostra para o pessoal de casa o quanto é importante esse trabalho de vocês. Olha para qual câmera? Não, pode olhar para a gente, pode conversar com a gente, fica à vontade. Então, o Conselho Profissional, né? Um Conselho Profissional, ele normatiza, orienta e fiscaliza a profissão. No caso do nosso Conselho de Biologia, a gente é numa gestão nova, tem um ano e meio de gestão. É uma gestão que nenhum de nós foi conselheiro. Porém, eu criei essa chapa, né, que se tornou uma gestão após trabalhar 15 anos no Conselho. Eu fui primeiro concursado. E eu trabalhei 10 anos no setor da fiscalização. Entendi. Então, eu venho com uma bagagem muito forte da fiscalização. Vem da prática mesmo. Da prática mesmo. E a área de controle de vetores e pragas é uma das grandes áreas da biologia. Ela é, aqui no Rio, a segunda maior grande área de atuação dos biólogos e biólogas, excetuando o laboratório. Caramba. Então, a gente trouxe um dado aqui, que a gente tem 252 empresas inscritas, 254 empresas inscritas em todo o estado do Rio de Janeiro. Caramba, interessante. De controle de pragas e vetores. De controle de pragas e vetores, cada uma com seu responsável técnico. Então, a importância no Conselho Profissional, não só de biologia, como de outras categorias da área ambiental, dá a chancela da atuação, tanto da empresa quanto do responsável técnico que, em nome dela, faz o serviço, presta o serviço para a sociedade. Eu entendo, mas eu até queria me aprofundar mais nisso, que eu acho um assunto bem interessante. Aonde que faz esse vínculo entre a parte da biologia com as empresas que são responsáveis por esse tratamento de vetores? Cíntia, você que é uma bióloga, muito renomada também no mercado condominial, eu não vou te perguntar qual a importância, mas por que importante quanto importante é o trabalho
do conselho está atrelado ao trabalho dessas empresas? Você como proprietário também de uma empresa. Eu entendo que e filiar a empresa, não sei se é o nome correto que fala. Registrar a empresa no Conselho Regional de Biologia é uma questão de responsabilidade civil. Entendi. Né? Então, eu preciso deixar tanto o conselho ciente das atuações da minha empresa perante a sociedade, quanto também ter a garantia do amparato do conselho, né, para as atividades que a minha empresa desempenha. Então, nós estamos falando que toda empresa de controle de vetores e pragas, ela precisa ter um responsável técnico. Um responsável técnico e precisa estar registrada no Conselho Regional. Então, essa seria a minha pergunta. Exatamente então vai. essa. Todas as empresas que trabalham em saúde ambiental têm que estar registrado junto ao CRB, né? O Conselho Regional de Biologia. Existem outros conselhos também, né? Existem outros conselhos, Sim. mas a gente ficaria bem feliz se todos Fosse fossem filiados ao CRB. Existem motivos para isso. Depois o presidente explica melhor. E como a gente pode saber que as empresas que nós colocamos nos nossos condomínios, se elas são filiadas ou não, se aquelas empresas estão registradas, se são empresas sérias? Isso eu posso Excelente responder. pergunta. Toda empresa, ela gera anualmente, tem que gerar anualmente, Sim. né? É uma cobrança da vigilância. O certificado de responsabilidade técnica. Sim. No nosso caso, do CRBio, é certidão de registro de pessoa jurídica e termo de responsabilidade técnica, é o TRT. Entendi. Então, tendo esse TRT lá, Essa empresa... bota no quadrozinho, você Sim. faz o controle de vetor, bota no quadro, essa empresa lá, tá lá. Tem como registrado. ser consultado isso? Se a empresa está registrada? Porque, por exemplo, eu sou credenciado junto ao CREA, minha empresa é credenciada também junto ao CREA. Então, o meu cliente hoje, ele pode consultar a minha empresa junto ao CREA para saber se a minha empresa é registrada. E ela também pode consultar se eu, como engenheiro civil, também sou registrado. Então, todo o TRT que a gente gera tem um QR Code, tem um código de autenticação legal. que você pode consultar no nosso site. Perfeito. E, além disso, o Conselho Federal ele mantém um cadastro Entendi. nacional de biólogos e empresas. Então, você pode entrar ou no nosso site ou no site federal. Entendi. Perfeito. Vocês estavam falando que pode ser cadastrado não apenas no Conselho Regional de Biologia, e até ficou essa sensação de que tem outros órgãos que também podem estar cadastrados. Quais são os tipos de profissionais que podem estar à frente de uma empresa de controle de vetores e pragas? A gente pode falar as categorias, né, Cíntia? Sim. Essas pessoas podem estar sendo responsáveis técnicos por essa empresa? Pode. Podem. Veterinário, se eu esqueci algum, você me... Veterinário? Veterinário, Caramba. agrônomo, químico, engenheiro químico, farmacêutico e... Acho que acabou, né? Foi. Caramba, mas eu vejo essas pessoas tão longe Mas do serviço, né? da prática, efetivamente, do serviço. Deve ter alguma vantagem que seja um biólogo à frente disso. Existe alguma vantagem que seja um biólogo? A razão de tudo, né? Então, Então, gostei da minha pergunta. Gostei, Acho que não, eu adorei essa pertinente. pergunta. Pertinente. Essa pergunta eu respondo toda semana. Então, vamos lá. Todo conselho ele normatiza a profissão. Certo. Então, a gente tem... Na normatização da profissão, a gente tem sempre as resoluções de áreas de atuação. Tá. Ano passado, o federal, também uma gestão recente, né? Ele decidiu unir todas as resoluções que estavam... Não é que estavam bagunçadas, mas estavam... Para você consultar era horrível. Então, Entendi. estavam todas soltas, ele reuniu em uma resolução, Tá. que é a 700 de 2024. Tá. Ali tem mais de 200 áreas de atuação e vários tipos de formas de você atuar nessas áreas. Então, o biólogo é profissional do meio ambiente e biodiversidade, biotecnologia e produção industrial, saúde e educação. Entendi. Tem tipo 90 áreas em cada sub-áreas de cada uma dessas. Então, é um profissional muito amplo. Muito mais amplo do que alguns desses que a gente já falou, não vou falar quais, mas a gente é muito mais amplo do que isso, a gente tem uma visão holística. Entendi. E muito abrangente, a gente consegue unir várias áreas. Eu, por exemplo, já atuei em meio ambiente, já atuei das 4 grandes, já atuei em 3, então quer dizer... Porque eu escutando vocês falando dessa forma, eu sinto que a biologia, o biólogo, ele está mais próximo do que é esse tipo de empresa, né?
Do controle de pragas. No controle de pragas, não é, Sim. Cíntia? Porque o controle de pragas, aí a gente vai para aquela diferenciação que muitos falam ainda, né? Dedetização, Isso. né? Mas, na É verdade... verdade, né? Tem uma diferença disso, não tem? Muitos conhecem como dedetização, né? Sim. Mas eu gosto de utilizar o termo controle integrado de pragas, de vetores e pragas urbanas. Por quê? Dedetização é algo pontual. Então, Sim. se você está com o seu condomínio infestado, você quer tratar aquilo dali e resolver aquele problema. Então, Sim, você sim. faz uma dedetização. É quando o técnico ele encontra aquele ambiente já numa situação crítica. Sim. Agora, o controle integrado, ele envolve práticas corretivas para tratar aquele meio que está infestado, mas também preventivas, para evitar uma reinfestação. Entendi. Correto. E o biólogo, ele tem o conhecimento, ele tem o know-how suficiente para trazer essas práticas preventivas. Por quê? Ele precisa entender do comportamento animal, ele Sim. precisa entender sobre o ciclo de vida, capacidade de reprodução. Então, não é só chegar e aplicar um produto. Mas então você está me dizendo que a dedetização, ela é menos eficaz, aliás, vou até mudar a palavra, ela é menos eficiente do que o controle integrado de vetores, pragas. A médio e longo prazo, Porque uma coisa é você exterminar aquilo dali que está agora uma infestação. sim. Mas só pode voltar daqui a uma semana, porque você Se não eu fez não um controle. mudar o hábito daquela Ah. comunidade, daquele condomínio, daquelas pessoas que residem naquela residência, eu vou ter uma reinfestação. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho Estou certeza. aqui para isso. Que bom. Responder. É verdade, né? Eu não tinha pensado que, na Eu tenho verdade, outra pergunta. eu tô aqui para fazer perguntas É verdade, mesmo, né? eu também tô Realmente aqui não tinha pra fazer pensado pergunta. nisso. Vamos lá. Ratos. Até uma pergunta que, de repente, não dá para... Você vai saber porque você é fera nisso. Ratos. Controle da infestação de ratos, fez a dedetização. Se não fizer um trabalho efetivo de prevenção, em quanto tempo tem a tendência de retornar? Com ciclo. Quando a gente fala de roedores, tem uma questão muito importante. Porque o roedor, ele é extremamente estratégico e inteligente, né? Então, eu não posso eliminar só aquele rato que eu vi. Eu tenho Sim. que eliminar a ninhada. Então, o rato que eu vi, por trás dele tem 100. Entendi. Se eu vi um por trás dele, ele tem 100, né? Entendi. É. Então, eu preciso eliminar a ninhada. Então, qual é a metodologia correta para acabar com aquela ninhada? Porque eu vou ver um hoje, semana que vem eu vou ver outro, daqui eu vou ver outro. E, normalmente, as pessoas têm o costume de utilizar técnicas baratas e rápidas, como é o famoso chumbinho, Sim. que é um produto clandestino, irregular para desratização, né? E ele não tem registro em órgão nenhum. Ainda é É. perigoso. E leva as pessoas à morte numa ingestão né, indevida. Acidental e indevida. Então, quando eu vou fazer uma desratização, quando eu vou eliminar os roedores de uma determinada área, eu preciso trabalhar com estratégias. Sim. Identificar a toca, identificar o porquê ele tornou o condomínio seu abrigo, Sim. qual é o acesso desse roedor até o condomínio. Então, tudo isso a gente precisa eliminar. Caramba. Eu escutei uma resposta aqui no meu ponto eletrônico que eu não estou usando, falando que normalmente o rato ele vai para o condomínio, que o síndico também é um rato, é isso? Dizem, né? Não é? Dizem, Eu estava escutando dizem aqui num isso. ponto eletrônico que não tem. Mas é bom quando a gente entra lá e expulsa todo mundo. Expulsa todos os ratos. Olha só, mas você não respondeu a minha pergunta. Desculpa. Então, repete para mim, por favor. A pessoa viu uma infestação de rato ali e aí ele simplesmente falou assim, ó... Fez um trabalho. Não vou procurar o que é o tratamento correto. Vou só tentar tratar aquela infestação daqueles meia dúzia de rato que ela viu no condomínio. A tendência é não efetivar nem naquela hora. Quer dizer, vai continuar imediatamente. Vai. E barata é a mesma coisa? Então, essa é a pergunta. Então, deixa eu só complementar. Teve uma bióloga que, um tempo atrás aqui... Cíntia Miranda? Acho que era Cíntia Miranda, se eu não me engano. Que ela falou sobre o ciclo da barata, né? Que às vezes a barata, você mata Você ficou aquela com isso na barata... cabeça até hoje? Até hoje, não muda. Toda vez que eu chego em casa, quando lembro de Você barata... viu uma barata e fala assim, qual é o seu nome? É, Pra é. saber se é a mesma. É a mesma. Aí ele tem um ovo, que normalmente tem 60 baratas, alguma coisa assim, né? Uma quantidade 30, enorme. 50. 30 a 50, que eu errei por pouco, né? E você matou aquela barata naquele momento, né? E no condomínio, a gente tem, por lei, né? Que a gente teria que fazer de 3 em 3 meses para a gente colocar a parte de detetização. Mas se a gente faz uma detetização hoje, se a gente vai fazer só daqui a 3 meses novamente, Já existem vários vê ciclos de ovos que tem lá dentro. Qual seria o melhor tempo para a gente fazer esse trabalho? Mas aí, né, Cíntia? Entra no assunto principal, né? Que é a regulamentação.
que é a lei estadual. Então, você pode esperar a sua pergunta minuto? Posso? Pode responder. Então, porque esse é o tema principal, né, presidente? Sim. É sobre qual motivo realmente nós viemos aqui para poder falar. Mas assim, então, nenhum tipo de controle de praga, ele é efetivo se você não tiver esse controle, esse plano mais longo, é isso? Se não tiver uma mudança de hábito através da educação ambiental. Tá. Então, agora sim, eu acho que a pergunta do Marcelo é exatamente o que a gente vai falar. Já deixei o link. Alterou as regras, as leis, ou pelo que eu fiquei sabendo, até que a gente fez um bate-papo antes, que o presidente também estava falando, e você também me disse, Cíntia, que já é uma lei antiga, mas que agora está se tornando... existe uma manifestação para torná-la mais cobrada, né? É o cumpra-se, né? É o cumpra-se, né? Explica pro pessoal de casa, hoje, o que mudou? O que era... Vamos fazer o diferente. O que era e o que está se tornando. Vamos lá. Marcelo trouxe até como case essa questão do certificado, né, Sim. Marcelo, de 3 meses, de validade e tudo mais. O que a gente percebe? Que é possível você ter uma garantia de 3 meses de um serviço de controle de pragas, ou até de 6 meses, como muitas empresas, antigamente, infelizmente, ainda fazem a emissão de um certificado. A questão é que, quando a gente fala de controle de pragas, nós estamos falando de um ser vivo, que cresce, vive, reproduz e morre. Né? Então, ele tem um ciclo de vida muito bem definido. E esse ciclo de vida, se ele não tiver interrupção dos 4 A's que a gente chama, né? Fornecimento e disponibilização de alimento, água, abrigo e acesso, eu não vou conseguir interromper esse ciclo de vida. Então, a nova lei não, na verdade, a Lei 7.806, que entrou em vigência em 2017, ela determina que o controle integrado de pragas ele seja realizado mensalmente. Por que mensalmente? Justamente para que eu consiga interromper esse ciclo de vida, baseado nesses 4 A's. Então, além dela determinar que seja mensal, determina também que a dedetizadora, a controladora, ela desenvolva ações preventivas e corretivas. Então, não adianta só eu eliminar a barata que eu estou vendo hoje. Sim. Eu preciso tomar medidas para evitar uma reinfestação. Então, na verdade, o que se pedia era que o prazo para existir um documento de fiscalização fosse a cada 6 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Isso. Mas existem empresas que botam até de 6 meses. Existem, infelizmente. E que se nem 3 meses é efetivo, porque o ideal é que seja um período muito mais curto, 6 meses piorou. Sim. E como que isso funcionaria? Até deixa eu perguntar ao presidente primeiro. Presidente, e o que acontece com prazos muito longos em relação a aumento da infestação? Porque, por exemplo, uma coisa é você conseguir fazer um controle a longo prazo e você tomar medidas mais pungentes mensalmente, semanalmente. Mas quando simplesmente tem a obrigação de botar um documento na parede, virar as costas e que se dane, não tem efetivação nenhuma aquele processo. Eu acho que a Cíntia até pode falar melhor, mas assim, a gente vai ter que correr atrás de defensivos mais fortes, né? Porque a evolução das pragas, né? Entendi. Ela vai aumentando em evolução e a defesa dos defensivos vai caindo, né? E você é a favor, Cíntia, dessa alteração? Totalmente a favor. Partindo do seguinte princípio. Justamente por essa questão que o presidente levantou. Quanto mais controle de pragas, quanto mais dedetização, aplicação de produto eu faço, as famílias que vão surgindo dessas pragas ao longo do tempo, elas Mais vão se tornando resistentes. resistentes a esses defensivos. E aí eu tenho que aumentar a dose desse princípio ativo. Sim. Aumentando a dose, eu torno um produto cada vez mais tóxico. Sim. E aonde eu faço a dedetização? Em áreas Em comuns. áreas comuns, sim. Onde as pessoas circulam. Então, assim, por mais que não tenha cheiro, Sim. isso não significa que não tem um produto químico no ar. Correto. Então, você está passando, você está inalando aquilo. Você está Sim. levando todo aquele defensivo para dentro do seu organismo, para sua Sim. circulação sanguínea. Então, quanto mais eu tenho que aumentar a dose de um defensivo, mais agressivo fica para o indivíduo, para o nosso organismo, tanto para o meio ambiente. Então, isso não é sustentável. Correto. Deixa eu só complementar, ela falando sobre o defensivo, né? Se isso já é ruim para o ser humano, a gente está vendo a quantidade de aumento de PET Sim. dentro de condomínio. Né? E até de tragédias que já foram notificadas. Então, a gente teve um condomínio que uma senhora até falou assim, porque o meu cachorrinho ficou alérgico por causa do produto.
Aí eu fiquei pensando, falei, será que isso acontece mesmo? Esses produtos, eles também trazem problema para dentro dos condomínios? Os produtos utilizados corretamente. Assim, mesmo sendo corretamente, esses produtos que normalmente as empresas utilizam, eles trazem algum malefício para esses cachorrinhos, para os pets? Ou para os gatos, né? Assim, no geral. Bom, uma empresa séria, Sim. licenciada, registrada junto ao Conselho Regional de Biologia, ela precisa utilizar princípios ativos licenciados pela Anvisa, né? Então, Sim. essa aí é a primeira observação que tem que ser feita. Uhum. Todos esses produtos, eles possuem uma ficha técnica, né? Sim. Uma ficha Piquet. E nessa ficha, ela vem determinando as doses recomendadas mínimas ali, né? De diluição. E principalmente as ações, as intercorrências, no caso de uma ingestão, de uma inalação, de um contato com a pele, e por aí vai. E se num dia a dia de um técnico isso já traz riscos, Sim. imagina para um pet, um cachorrinho, né, Sim. hipersensível, que tem a pele super sensível. Um faro muito maior que o nosso. Um faro super dotado. Sim. Então, sim, o produto químico, ele traz riscos para a saúde do pet, seja só por uma inalação ou por contato dérmico, Sim. ele traz riscos. Então, ele pode desenvolver processos alérgicos e, pior, ele pode se intoxicar e levar à morte. Assim, já estava falando agora há pouco que os processos evolutivos vão fazendo com que o corpo e os insetos vão ficando cada vez mais resistentes, Isso, né? Sim. verdade. Minha próxima desculpa é minha dieta. Todo mundo que fala agora que você não está emagrecendo, fala assim, meu corpo está ficando resistente à dieta. Eu não estou mais conseguindo emagrecer. Boa, Cíntia, obrigado, Cíntia. Uma boa Mas desculpa que eu vou resistência. utilizar agora. Vamos lá. Toda vez que a gente pensa em inseto, pensa em proliferação de pragas, tudo isso, a gente pensa que o principal é o bem-estar do morador, do condômino, das pessoas que estão ali. Não é só por uma fiscalização, Sim. mas existem órgãos que fazem a fiscalização disso. Quem que fiscaliza isso hoje? E essa lei, ela prevê algum tipo de punição caso não seja cumprida? Porque agora mudou e tem que ter um papel lá mensalmente, com revalidação mensal. Isso. Não ter isso pode sofrer uma fiscalização e pode ter algum tipo de sanção, algum tipo de multa, algum tipo de prejuízo ao condomínio? Eu respondo, só quer? Pode ir, pode ir. A lei prevê sanções, penalidades, principalmente para a empresa prestadora de serviço que emite um certificado com prazo superior ao determinado, Sim. né? Interessante. Então, ela corre o risco de perder a licença junto ao INEA, tá? E também para o estabelecimento que contratou esse serviço com prazo superior ao que está determinado na lei, né? Sim. Então, em questão de condomínio, que a gente vê muito pessoas que sofreram alguma intercorrência na saúde por uma questão de praga, ela pode processar o condomínio Sim. por estar com o controle de pragas irregular ou até mesmo pelo certificado não estar dentro do que a lei determina, né? Perfeito. Então, E quem fiscaliza? é a vigilância sanitária. Então, o órgão que fiscaliza é a vigilância sanitária. É isso. Ah, E pensei as que a empresas, fiscalização o seria- CRBio fiscaliza. A gente fiscaliza as empresas, né? Ah, as empresas. Ah, tá. Eu pensei que a Controladora fiscalização de pragas. também dos condomínios ou das empresas seria pela CRBio, né? Que é o Conselho Regional de Conselho Biologia. Regional. Eu pensei que era CRB. Não, CRB, seria CRBio. pela vigilância, Vigilância sanitária mas mesmo. isso não quer dizer também que a gente não possa pensar no futuro aí, Sim. fazer uma parceria com a vigilância, né, para fazer fiscalizações conjuntas. É Correto? Eu acho interessante, muito importante. é interessante, Verdade. presidente. O CREA, por exemplo, que eu sei mais do CREA do que de outras, porque é o meu conselho regional. Sim. E se eu não colocar uma placa de obra, eu sou multado, porque eu não estou cumprindo com o que está regulamentado dentro da norma, Naquele posto de trabalho. daquele posto de trabalho. No caso, se aquele documento que tiver lá no quadro ele tiver um prazo maior do que a validade dele deveria ter, que seria de 30 dias, o Conselho Regional ele já tem o poder desse tipo de ação de multa ou vocês estão trabalhando para esse tipo de ação? Então, a gente tem hoje, como é que é? A gente tem um carro próprio, a gente tem 2 agentes fiscais, a gente tem um calendário aprovado. Então, semana sim, semana não, eles estão na metropolitana, uma semana estão na metropolitana, outra semana estão em viagem pelo interior do estado. E eles fiscalizam exatamente todo o nosso cadastro. São 4.000 empresas. Entendi.
Eles fazem a fiscalização de laboratório, tal, e controle de vetores e pragas. Entendi. Então, eles verificam se o certificado está em dia. Se não tiver em dia, tem todo um procedimento. A gente faz tudo baseado no manual de fiscalização. Então, tem uma notificação com prazo, tem uma infração com prazo. Depois pode vir, sim, uma multa. Depois pode vir, sim, um processo. Depois pode vir uma denúncia exclusão. ao Ministério Público, uma denúncia à vigilância. Uma exclusão do conselho. Uma suspensão de registro, que no caso seria uma penalidade para a empresa, para o responsável técnico. Mas assim, eu me peguei pensando durante essa resposta que isso é uma prática que os próprios moradores e síndicos eles têm que fiscalizar. Porque é para a saúde deles. Sim. Não é para ser um papel preso numa parede, é para controle da saúde das pessoas. A Não é gente só pra também. dizer que fez. Não é só, não é? Então assim, eu acredito que isso deva ter uma alteração no custo, de repente qual é o nome que se dá no documento que faz para poder saber o custo anual de gás. Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do documento. Vai lembrando aí Previsão que eu vou falar. orçamentária. Previsão orçamentária. Deve ter uma alteração no custo da previsão orçamentária. Mas se você parar para pensar que você às vezes vive num condomínio, provavelmente o Marcelo deve saber Sim. isso, deve ver condomínio infestado de rato, infestado Sim. de barata, e você não tem uma qualidade de vida para aquilo Sim. dali, não tem preço que pague sobre aquilo. Perfeito. Não é? Exatamente. Mas a minha preocupação, sabe qual é? Normalmente, em quase todos os nossos condomínios, nós temos contratos mensais, Sim. né? As empresas mandam para a gente, todo mês, aquele certificado para que a gente colocar no quadro de aviso. Isso a gente sabe, né? E a gente acaba colocando lá. Mas tem muito síndico, morador, que não tem essa percepção. Ele bota lá, foi feito, coloca lá, de repente é do ano de 2023, tá lá até hoje. Mas só que o trabalho está sendo feito mensalmente. Porque tem contrato, de repente, quando assinou o contrato em 2023, tem a empresa fazendo esse trabalho. De repente, chega uma vigilância sanitária lá e fala assim, não, mas a última foi 2023. Não, a última foi esse O mês. que vale é o documento que está sendo exposto. Então, mas o problema é esse, né? O problema é que está lá, o certificado lá é de 2 anos atrás. Então, assim, isso que as pessoas vão ter que ter um controle maior, porque, Entendi. pelo menos assim, na minha empresa, quase todos os contratos são feitos mensais. E a gente recebe o certificado mensal. Mas Isso é tem boa. alguns condomínios que você, de repente, não tem um zelador para você chegar e imprimir, não tem uma xerox dentro de uma administração, para a gente colocar isso lá. Então, a gente é obrigado a colocar, através de síndico preposto, aos poucos. Sempre Interessante certificado. isso. Olha só, Cíntia e presidente. Gustavo, eu gosto de chamar de presidente. É bonito esse nome, não é? né, presidente? Vou voltar na parte de engenharia. Toda vez que está sendo feita uma obra, tem que ter uma RT presa no quadro, no mural, para poder constar aquilo dali, porque se não tiver aquela RT presa no mural, também é passível de multa. Sim, Não sei se o CREC é muito exigente nisso, mas tudo é multa. sim. E a gente até fica feliz porque a gente separa o joio do trigo de verdade. empresas competentes e empresas não competentes. No entanto, esse documento tem que estar preso o tempo todo também no quadro e atualizado? Ou ele só tem que estar presente dentro do condomínio? Por que a minha pergunta? Qual é a forma que tem do morador que está assistindo hoje a gente em casa falar assim, pô, isso é preocupante. Eu vou dar uma olhada lá no meu quadro de aviso se está em dia ou não está em dia. É uma forma dele fiscalizar? De todo mundo, todos os moradores fiscalizarem? A exposição do certificado de garantia é uma forma de demonstrar, né, a preocupação do gestor com a qualidade ambiental Sim. daquele ambiente, né? Mas não é obrigatório. A lei, ela determina que a empresa prestadora de serviço forneça esse certificado. Então, tem lá até a lista dos dados todos que tem que constar, né? A inscrição no INEA, o responsável técnico, forneça. E o estabelecimento, ele tem que expor esse documento a todos os envolvidos, né? No caso de um condomínio de moradores, no caso de estabelecimento alimentício, aos clientes. Então, ele tem que expor esse documento. Mas não tem nada que diga que tem que estar visível, né? Ele pode só estar em posse do documento. Tá, entendi. Mas a pessoa, o morador agora em casa, ele pode pedir ao síndico para poder mandar para ele Sim. ter certeza Uma questão que de tá dentro da transparência. validade. Eu acredito que tornar visível, expor, é transparência. Normalmente o síndico coloca isso no quadro de aviso. Sim. Por Normalmente isso estou na entrada do perguntando condomínio se o coloca. morador ele pode ter essa forma de Normalmente tem fiscalização. essa parte da detetização, laudo de potabilidade. Da água, da água, qualidade isso é da água. obrigatório é colocado. Agora, esses Nem fala de anúncios- potabilidade da água, que eu lembro da Cíntia falando de ossada de rato dentro da cisterna da caixa cisterna. d'água. Então, assim, tem agora esses informativos, maltratar animais é crime, maltratar idosos. Agora, assédio. Assédio. Então, assim, esses quadros, esse informativo, normalmente, quando a gente não tem uma
Eletromídia, um Hello, a gente acaba Mas colocando... isso você fala com essa naturalidade, Sim. porque você é um bom síndico. Sim. Isso não quer dizer Que que todos todos os façam. condomínios façam Sim. isso. Então, Infelizmente, a nossa não. dica é para aqueles que não têm e que não têm a menor ideia e que se perguntar ao síndico, o síndico vai falar, o quê? Não sabe nem o que é Nem isso. sabe o que é. E quando a Entendeu? gente entra no condomínio, primeiro que a gente faz, a gente tem um kit boas-vindas, né? Que a gente fala que a gente está entrando no condomínio com os nossos telefones, onde a gente fica, se por acaso acontecer alguma coisa, e a gente já entrega também todos os informativos para ser colocado no quadro de aviso. Então, Legal. voltando àquilo que nós estávamos falando, Cíntia, sobre a fiscalização, sobre qual é a dica. Só queria falar sobre presidente, por favor, o senhor tem toda a palavra. parte aí da exposição do Vossa certificado. Excelência tem toda a a palavra. prioridade. Faz besteira. No meu condomínio tem nos elevadores, né? Ah, legal. Nos elevadores. Tá lá, é o certificado de uma empresa registrada do CRB mesmo, na biologia. Acho bom que esteja, né, presidente? Se o Imagina, seu condomínio não eu verifico, tivesse, poxa, pelo amor de Eu Deus. verifico se está em dia. No seu, eu acredito que sempre vai estar em dia, porque, poxa. No nosso certificado de TRT, né? A Cíntia já deve ter visto lá, está lá fixar em local visível. Então ainda tem essa informação. Interessante. E além disso, a fiscalização lá em loco nas empresas da fala, coloque sempre em lugar visível. Sim. Antes de dar prosseguimento nisso, eu quero olhar para o pessoal de casa e pedir, por favor, se vocês estão gostando desse assunto hoje, porque sempre ter o prazer da visita de duas pessoas tão ilustres sempre é muito legal. Então, dê seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas e condomínios que você goste muito e que você saiba que está precisando desse tipo de informação. E sempre siga o nosso canal, ative o sininho, né, Marcelo? Isso siga aí. no TikTok, no Instagram, no Tudo que é Facebook, local. em qualquer lugar. siga a Onde tiver gente. rede social, E lá se quiser tiver deixar lá algum no comentário, Economial. também deixa o comentário Isso desse aí. vídeo, que eles explicam, porque eu não sei nada sobre isso, então quem vai ter que explicar São eles mesmos. São eles mesmos, tá bom? É isso aí. Cíntia e presidente Gustavo, nós já falamos sobre a atuação do conselho, nós já falamos sobre a importância da empresa, só que também tem uma outra importância que a gente vai discutir agora, que é a importância da conscientização coletiva de boas práticas Sim. que torne isso ainda mais eficiente. E eu queria saber de vocês, isso é efetivo? Funciona? É eficaz? Quais são as práticas que devem ser tomadas? Eu digo que é mais do que efetivo, né? É primordial. Sim. Quando a gente fala em controle integrado, a gente parte desse princípio de que são ações corretivas, são ações preventivas, só que ação nenhuma se atinge o objetivo se não tiver o envolvimento das pessoas interessadas. Sim. Né? Então, a conscientização é justamente isso. Você mora nesse condomínio, esse condomínio é o seu lar. Sim. Então, o que você quer para ele? Sim. Então, se você quer viver num ambiente saudável, se você quer viver num ambiente que promove saúde, tem que partir de você. Sim. Né? Então, o controle de pragas, ele tem muito esse viés, essa questão da saúde pública, que as pessoas às vezes não têm noção dos riscos que uma praga é só uma formiguinha. Sim. Tem gente que fala que formiga faz bem para os olhos. Na verdade, o lado bom que tem nessa história é que você está enxergando a formiga, né? É verdade. Mas, na verdade, ela carrega aí inúmeros micro-organismos causadores de doenças de importância Não médica. posso mais comer formiga? Não pode mais comer formiga. E que contamina todos os lugares que ela passa. Então, aquela formiga que está no seu pó de açúcar, aquele açúcar já está contaminado. Aquela formiga que está no seu bolo, ela já contaminou o bolo. Começou Porque assim a falar de coisas pra me traumatizar Por quê? por tempos e tempos. da onde que ela veio? Ela tá vindo do esgoto, ela tá vindo do ralo, Sim. né? Ela passeou pelo rodapé da casa, Exatamente. no chão, e ela foi parar no seu Eu vou, bolo. mandar um monte de formiga pra casa do Wesley. Eu vou Eu não vou importar. conseguir chegar em casa agora dentro da formiga. Não vai comer mais. Eu vou importar pra Vai botar lá ajudar. na despensa dele. Pronto. Eu só fazia assim na formiguinha e comia. Não, Não. e todas as áreas que ela passou, ela veio carreando todos esses micro-organismos. E aonde ela parou ali, que foi no seu pote de açúcar, ela contaminou tudo aquilo. Então, no seu pote de açúcar agora tem resíduos de esgoto, tem resíduos de rodapé, tem resíduos de ralo. Ela levou tudo aquilo pro seu pote de Aquele açúcar. bicho que morreu, que ela passou em Aquele cima. bicho que morreu, que ela passou em cima. Então, Tá vendo? não é uma Eu questão... Eu te A avisei, Cíntia Wesley. é a maior promovedora da minha dieta que eu posso pensar, porque agora eu não vou comer mais açúcar. Então, não é só uma questão de limpeza, né? Porque Sim. determinar se o ambiente é limpo ou sujo é muito fácil. Isso até uma criança faz. Agora, saber se aquele ambiente está livre de contaminação, tem vários parâmetros que eu preciso avaliar. verdade. Sim. Um deles é a questão do controle de pragas.
Então, Cíntia, então queria que você desse, me informasse, aquele condômino, né, legalzinho, que pega o resto da comida, não tem o que fazer com aquele resto da comida, em vez de botar num saco plástico, né, fechar e botar dentro do contentor de lixo, ele chega lá e vira direto na nos lixeira. contentores, nos containers. Isso ali no dia seguinte, né? Começa a sair, tapuru, o nome aquilo ali, né? Então, baratas, as francesinhas que se espalham dentro das casas das pessoas devido à falta de higiene. Né? Às vezes de um morador só. E acaba espalhando para um prédio todo. Né? Eu gostaria que você informasse qual seria o método melhor para tirar resto de comida, essas coisas assim, porque quando a gente fala de detetização, de ratização, quando a gente fala sobre tratamentos, na verdade começa primeiro dentro do condomínio, dentro da sua casa. Né? Não adianta o condomínio, é o que eu falo sempre, não adianta a gente chegar e contratar a melhor empresa de detetização se dentro da casa dessa pessoa, do apartamento dessa pessoa, você não fizer o básico. Né? Se a casa dessa pessoa, cara, eu já entrei, eu não posso citar qual condomínio. Quase saiu o nome do condomínio. Quase condomínio, saiu. Sem brincadeira, eu vi um vídeo que tinha só na cozinha mais de 20 mil baratas. Até na parte elétrica saía barata. Na hora que abria o armário, caía barata. E essa moça, ela vendia produtos dentro do condomínio, cachorro quente de forno. E as pessoas falavam assim, nossa, que delícia esse cachorro quente de forno. Tempero especial, né, que tinha o cachorro. Sabe qual foi a sugestão? Mas não tinha formiga, né? Não, formiga não. Agora a formiga que é o problema. Eu acho que a barata comeu formiga. Acho que a barata comeu formiga lá. E sabe qual foi o que a gente fez com esse condomínio? A gente falou que essa pessoa tinha sido sorteada, que a empresa que trabalhava lá de detetização sorteou e o apartamento dela tinha sido sorteado com uma detetização grátis. Para não dizer que a casa dela estava infestando o condomínio todo, a gente pediu essa empresa para fazer um trabalho. E quando os caras mandaram para mim a filmagem, assim, eu fiquei... Aí o pessoal, que era normal dentro do corredor ter baratas, francesinhas espalhadas pelo corredor todo, quando a gente fez esse trabalho, a gente começou a dar uma continuidade, e graças a Deus essa pessoa se mudou, a gente nunca mais teve problema de barata no condomínio. Então, assim, às vezes o síndico faz o trabalho dele, mas se os moradores também não tiverem o mínimo senso do que é uma higiene, né, dentro do seu apartamento, acaba infestando todo o condomínio. Eu achei que o Marcelo fosse falar assim... Sabe o que nós fizemos no condomínio? Eu achei que ele ia falar que tacou fogo no condomínio. Vai acabar sendo barata. Mas se bobear, a barata sobrevive. Sobrevive. Cíntia, então isso que o Marcelo falou é um exemplo de uma boa prática que pode ser adotada pelo síndico. E você também deu a ideia, e assim como ele deu um exemplo também de uma prática ruim, negativa, que pode ser adotada pelo morador do resto da comida. Outras? Tem esse exemplo que o Marcelo trouxe, dá pra gente fatiar aqui em vários pedaços que é importante a gente comentar. Primeiro, eu queria pedir para o presidente falar um pouquinho sobre a importância da educação ambiental. Então. Vamos lá, presidente. Todo condomínio é uma comunidade, né? É um microcosmos ali da cidade, né? Verdade. E aí a educação ambiental é muito importante, porque ela pode conscientizar desde as crianças até os idosos, até os mais idosos, os casais, as pessoas que moram sozinhas e tal, as pessoas que têm pet. Independente da classe social. Independente da classe social. Então ela abarca tudo. Sim. E é uma das coisas mais legais também para mim, porque eu também fui formado em educação ambiental também, fiz uma monografia, fiz um trabalho com crianças de Niterói sobre a questão da água. E depois disso, as pessoas ficam transformadas. Então, acho que a educação ambiental é uma das grandes áreas da biologia. É um dos diferenciais da gente ser responsável técnico de controle de vetores e poder usar isso também como ferramenta do nosso dia a dia para melhorar o nosso serviço. É porque, basicamente, educar em geral é a forma mais... posso dizer, eficiente de ter resolução em algum problema, né? Então, a educação ambiental, eu acredito que seja meio de todo o trabalho de se fazer com que a sociedade do mundo condominial tenha mais ação. A educação transforma. Né? Então, existem projetos, existem atividades, quais são as ideias que você dá ou
quais são as ideias que as empresas deveriam adotar dentro dos condomínios para que isso se tornasse cada vez mais latente. Tá. O controle de pragas ele tem que caminhar junto, de forma conjunta, com a coleta seletiva. Que legal. É mesmo? Por quê? Com o descarte correto dos lixos. Mas legal. Porque tudo isso minimiza o aparecimento, o acesso das pragas até o condomínio, né? Então, se eu tenho o lixo ali descartado de forma correta, então eu preciso educar os moradores a não jogar o lixo, a comida, o resto de comida diretamente lá Contentores. nos contentores, mas embalar com saco plástico, né? Sim. Desde o vidro. Às vezes um vidro bobo, o morador não consegue descartar corretamente, né? Entendi. Quiçá um resto de comida que ele precisa eliminar ali rápido, né? Para resolver o problema dele na cozinha. O tempo também que esse lixo fica no condomínio para coleta lá fora. Então tem que ser um mínimo de tempo, não pode ser muito, muito longo isso também, para não proliferar também dentro. Lixo, educar os moradores. O lixo urbano é recolhido todas as terças-feiras, então vamos colocar o lixo na segunda noite, né? Então fica aquele lixo de sexta, sábado, domingo, segunda. Exatamente. Tudo isso vai atrair pragas, porque eles precisam de alimento, né? Igual a gente. Manutenção das lixeiras, né? Treinamento da equipe de limpeza. Poxa. Para limpar as áreas corretas, né? Então, quais são as áreas que normalmente uma barata gosta de se abrigar? São as áreas que os auxiliares de serviços gerais normalmente menos limpam. São aqueles PCs de luz, de gás. Se você abrir ali, tá lotado de ooteca de barata. Qual é o nome? Ooteca. Ooteca é o conjunto Vocês de gostam daquilo ovos. ali? Porque é um ambiente escuro, Úmido. úmido. Então, ali é o ponto ideal para a colocação dos ovos. Há 12 anos atrás, eu estava fazendo dentro da obra que eu estava fazendo, eu deixei sacos de entulho. E aí um morador falou assim, olha, os seus sacos de entulho estão dando muito rato. Aí eu falei assim, mas calma aí, não tem resto de comida dentro dele. Não, tá dando rato, tá dando rato, tá dando rato. Daqui a pouco ele filmou um dia, isso há 12 anos atrás. Ele filmou os ratos saindo de dentro do saco de entulho e não Sim. tinha resto de comida. Abrigo. Mas- Funciona como abrigo. Funciona como abrigo. E aí, Quem quando gosta de chove também fica água ali, então também tem Aí ele acesso à água. tem também. acesso à água. Então, moradores que gostam de não quero mais essa mesa, não quero mais isso, e tem um cantinho que vai colocando Sim. tudo. Que dali é um excelente abrigo para as pragas. Então, elas encontram ali o respaldo, a segurança que elas precisam, que elas não encontrariam na rua, né? Principalmente, hoje a gente está sofrendo muito com infestação de roedores nos condomínios, nas residências, porque estamos em uma estação atípica, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente realmente estamos vendo temperaturas mais baixas, né? Um Sim. clima mais ameno. Você gosta de ficar exposto ao frio? Não. Não. À chuva? Não. Não. Rato também não. Engraçadinho ele. Então, eles vão procurar abrigo. Vão procurar um local confortável, um local quente. Aonde é mais confortável e quente do que a sua casa? Do que o seu condomínio? E esses... Aí ele gosta da minha casa também, né? Porque eu gosto da minha casa e ele também gosta Ele da minha também casa. gosta da Ele sua gosta casa. de coisa boa. Pô, vou ficar com Porque pena do lá, além de abrigo, ele encontra alimento, ele encontra água. Então, é um Sim, ambiente qualquer ideal. dia- ficar com pena do rato. Qualquer dia tu vai ver o Asher deitado Adotado assim, do rato e o ratinho no ombro, subindo assim do lado. Fazendo eu carinho. coberto, os dois Assim, né, cobertos. assim. E o Faz- que vocês me dizem das práticas que o condomínio tem de utilizar, às vezes, ninhadas de gatos dentro do próprio condomínio para tentar exterminar os ratos? Porque existe muito isso. As É pessoas porque o cheiro do gato espanta o deixam rato. os gatos lá para fazer isso. Assim, não que eu seja... Pelo amor de Deus, gente, eu sou a favor de adoção animal. Para mim, eu pegava todos os gatinhos e adotava, mas eu não posso adotar todos, vocês sabem disso. Eu tenho já 26, então não posso ter mais do que isso. Mas, assim, eu acho um absurdo e eu queria saber... Porque também é capaz daqui a pouco os outros exterminar os gatos porque não precisa por causa do rato. Você Então, sabe que esse não assunto uma é bem coisa nem polêmico, outra. né, Wesley? Então, mas... Eu vamos acho que tocar o Asher nele. tinha que exportar os gatos dele para os condomínios. Você sabe que esse assunto é bem polêmico. Eu tô criando uma empresa para poder exterminar os ratos através dos meus gatos. É isso então. aí. Eu Eu acho acredito no legal. seguinte: isso faz parte de uma cadeia alimentar, né? Isso é extremamente biológico. E aí a gente precisa entender que tudo em excesso faz mal. Então, eu já estive em condomínios que, infelizmente, os gatos eram a praga do condomínio. Os gatos. Por quê? É um excesso, centenas de Não faz gatos no controle de condomínio, natalidade doentes, gatos doentes. Então, assim, tinha uma senhora que até cuidava, mas não dava conta de cuidar. Não conseguiam mais controlar a reprodução dos gatos. Sim. Circulavam por todas as áreas. Então,
muito doentes, carregando ali micro-organismos, doenças que poderiam comprometer a saúde dos moradores. Sim. Então, se não tiver um controle, se não tiver realmente um órgão por trás, a Defesa Civil ali com uma orientação, não vale a pena. O ideal é, pelo menos, fazer uma manutenção da saúde também dos animais, tendo ali, de repente, uma parceria com uma veterinária que faça um controle, que faça a campanha de vacinação, para que evite a proliferação dos gatos de uma forma descontrolada e desordenada. Sim. Não que você tenha que exterminar os gatos do seu condomínio, tá bom, Zé Mané? E tem gente que bota comida para gato, que serve comida para rato e serve comida para pombo. Exatamente. Então, assim, acaba trazendo não só mais gatos, risco. acaba Mais trazendo risco sanitário. E tem gente, não, porque isso aqui é pros pombinhos, tão bonitinho. Eu vou contar um exemplo que eu vi dentro de um condomínio, e aí eu queria falar sobre educação infantil para esse tipo de atitudes ambientais. Antes de você, para não mudar de assunto, a gente está falando sobre locais onde baratas, roedores gostam de ficar. Normalmente, nos condomínios maiores, tem um espaço, né, onde as pessoas descem todos os dias com os contentores e deixam lá onde normalmente tem um mamute, ou os contentores ficam lá até aguardar a chegada da Conlurb. Existe algo que a gente possa fazer dentro dos condomínios? Porque ali fica reservado. Na verdade, já é a lixeira mesmo, né? O local para guardar aquele lixo enquanto a gente não descarta. Existe algum produto, existe algum trabalho que a gente possa fazer? Porque eu acho que ali também acaba disseminando, acaba... É um atrativo. É um atrativo para até um condomínio, né, nosso, onde você está fazendo até um trabalho lá, e magnífico. Era exatamente o ponto onde estava saindo o rato, era do lado da lixeira. Sim. Existe algum trabalho que a gente possa fazer em volta para que os vetores não entrem dentro dessas lixeiras? Então, esse é um ponto estratégico. Sim. Porque normalmente é esse local aonde as pragas vão se direcionar. Sim. Então, esse tem que ser um local de monitoramento. Ali eu tenho que iniciar o combate. Né? Então, normalmente nessas lixeiras, onde tem esse conjunto de contêineres, é onde eu coloco as minhas estações de monitoramento de roedores. Por quê? Já que, além do lixo, a minha isca também atrai os roedores para lá. Então, eles vão ingerir a isca e vão levar ou vão atrair a família para ingerir a isca também. Sim. E dali eles já partem para a eliminação total, né? Você só estava levando a família para jantar e você vai matar o bicho. Justamente isso. Então, esse ponto é o meu ponto de monitoramento. Entendi. Se eu sei que o condomínio tem uma área de risco e que a gente não tem muito como controlar, né? A não ser com a limpeza, que é a base, eu preciso tornar esse ponto meu monitoramento. Então, a partir dali eu sei para onde o rato vai começar a migrar. Entendi. Então, ali tem que ser o meu ponto principal. A Cíntia fala... Depois de toda a conversa com a Cíntia, eu fico olhando para os copos, olhando para ver. Agora eu tô procurando formiga nos lugares agora. Mas eu queria trazer uma outra fatia daquele assunto que você trouxe um tempinho atrás, sobre a questão da barata francesinha nos corredores, falando do condomínio, que o morador... estava com uma infestação e que ia para os outros apartamentos. A barata francesinha, ela tem uma questão que eu acho muito curiosa, que a maioria dos moradores, quando vem barata nos seus apartamentos, fala, o condomínio está infestado de barata, no seu tem. Só que a barata francesinha, ela é uma infestação de dentro para fora. Exatamente. É da residência do morador para o condomínio. Normalmente o morador, ele culpa o condomínio por estar com a casa infestada, né? Sim. Mas não, é da casa dele para fora. Por quê? A barata francesinha, os ovos dela, vêm nos alimentos. Vem nas frutas, vem nos pacotes que a gente compra no supermercado, né? Da própria fábrica, na sacola de supermercado. Então, é da sua área de preparação. Das frutas também? Das frutas também. Fruta agora. Tá vendo? Para de comer das fruta, frutas hein? também. Eu já avisei, hein? Porque, na verdade, infelizmente, nem todos os estabelecimentos comerciais, principalmente da rede alimentícia, têm essa preocupação ou têm essa conscientização regrada do controle de pragas, né? Então, a gente acaba ingerindo alimentos contaminados por essas pragas que depositam seus ovos, depositam as suas zootecas e a gente acaba levando para casa, infelizmente. Então, a partir daí começa uma infestação. Entendi. Na sua casa. E aí, onde você joga o lixo? Lixeira. E aí, ela passa para onde? Para a lixeira. Apartamentos. Então, aquele ovo, aquela oteca, ela vai pro lixo depois, né? E aí você começa uma infestação na lixeira. E aí, a partir daí, vai subindo pros andares, vai tomando conta dos apartamentos. Fica um círculo vicioso. A culpa é do síndico. A questão é o seguinte, que a dedetizadora, ela trata das áreas comuns.
Mas quando a gente manda aquele aviso para os moradores realizarem o controle de pragas, eu preciso que eles realmente entendam a necessidade de realizar nas residências também. E por mais que eu tenha um ou dois que faça, os outros que estão infestados vai Passa pro continuar. Eles vão continuar jogando lixo, a lixeira vai continuar infestada, e aí precisa de uma ação conjunta. Entendi. Eu vou contar um caso e aí eu vou perguntar sobre educação ambiental para você, presidente. E eu queria saber sua opinião e depois quero saber da Cintia também qual medida pode ser tomada nesse caso. Muitas vezes a gente culpa que os moradores, 90% das vezes, são até os próprios culpados pelas infestações que acontecem. E eu acho que isso parte muito da educação, de não jogar um lixo no chão dentro do condomínio, de não jogar uma coisa. E aí a gente culpa muito, às vezes, as crianças do condomínio que acabam não tomando essas medidas. E essa semana que passou agora, eu vi uma atitude que foi muito interessante, que foi... Um garoto estava andando de mão dada com a mãe, uma criança bem pequena, devia ter uns 4 anos de idade. E caiu, acho que tá com uma bananada, alguma coisa. E aí aquela bananada caiu e... Não, caiu não. Caiu o plástico da bananada da mão dele. E aí ficou no chão, no corredor do condomínio. Aí ele se soltou da mão da mãe, voltou pra pegar o plástico. Quando ele voltou pra pegar o plástico, mãe, tira a mão do chão, não pega isso não. Pegou a mão dele e não deixou ele pegar e levou de volta ele e o plástico ficou no chão. Como eu tinha visto que tinha acontecido, passei, peguei o plástico, joguei no lixeira. Mas muitas vezes a falta de educação não parte nem da criança, parte do adulto. Que não é exemplo. Que não dá um exemplo. E aí eu pergunto, aonde é o impacto ambiental dentro da manifestação de pragas dentro do condomínio para atitudes, né, cursos, treinamentos, tarefas lúdicas, tanto para criança quanto para adulto, para evitar esse tipo de manifestação? O que pode ser feito? Tem que atingir mais as crianças, tem que ser mais os adultos, tem que ser um trabalho coletivo, tem que ser atividades que envolvam, de repente, lúdicas que envolvam tanto as crianças quanto os adultos. Isso não é efetivo, não funciona. Eu acho que as crianças é mais fácil, né? As crianças é mais fácil. Mas aí quando a mãe dá uma palmada na criança que não quer que a criança volte e pegue o lixo? Fica difícil, né? O ideal seria que voltasse para a escola, né? Mas a gente já não consegue mais. A gente já não consegue mais. Mas realmente trabalhar com as crianças é mais fácil porque elas são mais acessíveis a novas informações, né? E essas empresas fazem elas isso? têm essa sede de transformação. Então, é esse o nosso convite, né, presidente? Eu acho que a gente, como biólogos, né? Sim. A gente tem esse diferencial, né? E eu acho importante as empresas do segmento de controle de vetores e pragas não focar apenas na aplicação, mas também focar nessa parte de educação ambiental. Legal. Além de tantas outras partes, que a biologia, que é uma profissão rica, né? Tem muitas áreas de atuação e sub-áreas de atuação. Perfeito. Então, eu gostaria de ver mais empresas, né? Fazendo atividades. Fazendo atividades paralelas ao controle de vetores e pragas, para a gente poder melhorar nossa sociedade, né? Nosso como um todo, né? E como um todo a sociedade. Marcelo, dentro do condomínio, Sim. você como síndico, isso seria bem visto tanto pelos moradores quanto os síndicos, se as empresas se submetessem a fazer atividades de educação ambiental, de controle de praga? Então, você acha que é interessante para o condomínio aceitaria de boa? Aceitaria sim. O problema do condomínio não é a educação, não é levar o conhecimento, é o bolso. Se você fala assim, vou levar o presidente da CRBio para trazer aqui, a pessoa, mas tem que pagar, que não sei o que. Aí já muda a situação. Tá falando, mas é barato. Já tá caro ainda. Então, o problema do condomínio é exatamente isso. Tudo que a gente faz, né, para a gente trazer, até mesmo para os funcionários. Às vezes a gente quer fazer um curso para um funcionário, mas tem que ser pago, a gente não tem dinheiro para isso. Cara, mas isso aí evita problema lá na frente. Só que eles não sabem qual a diferença de custo e de valor. Então, e a gente fica sempre naquela situação. Às vezes a gente tem que ser firme e falar assim, não, isso aqui a gente vai ser obrigado a fazer, porque senão na frente a gente vai ter problema. Hoje, né, mudando do assunto, quantos condomínios hoje tem uma brigada de incêndio? Cara, a gente está falando de 34 mil condomínios no Rio de Janeiro. Quantos deles, hoje, se pegar fogo num condomínio, o porteiro, o zelador, o supervisor, o gerente... Está habilitado para resolver aquele problema. Se você for ver, eu vou dizer para você que 90% não está habilitado. E é o primeiro a correr. Exatamente. Ele tá perto da portaria, ele sai correndo. Isso, sai correndo. Então são várias luz de emergência também, né? Se eu não me engano, também é uma boa prática que também poucos condomínios têm. Então, todos os nossos... O que normalmente eu peço? Todos os nossos condomínios que a gente vai fazer um laudo de auto-vistoria, a gente pede para que o engenheiro coloque
que está faltando luz de emergência. Às vezes, para quê? Ó, tá aqui no laudo de auto-vistoria, a gente tem que fazer. Porque tem coisas assim que são práticas do dia a dia, que se a gente não pedir, se a gente faz, pessoal, a gente tem que fazer isso. Ah, não, para economizar dinheiro. Economia. Posso dar uma dica? Posso. Então, para luz de emergência, vai com uma dica para você de casa. Existe um botãozinho do lado de toda a luz de emergência. Se você quiser saber se a luz de emergência do seu condomínio está funcionando, tem um botãozinho chamado teste. Aperta ele e segura que a luz tem que acender. Se ela não estiver acendendo, é que a luz de emergência está com problema. Normalmente eu tiro, né? Faço aquele teste. Mas só de apertar o botãozinho, ele corta energia e ele faz o mesmo papel. Então chega lá, às vezes a tomada é alta, é embutida, chega ali, aperta o botãozinho ali, a luz vai acender. Se ela não acender, está com defeito. Então, eu acho o seguinte, hoje é mais fácil a gente treinar os síndicos, né? Por isso a gente tem essa função, quando a gente começou a desenhar o Olá Mundo Condominial, foi exatamente isso, porque eu acho mais fácil a gente passar para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas e essas pessoas serem multiplicadores, do que de repente a gente tentar levar isso para 2 milhões. Então, se todos os síndicos entenderem... Não que a gente não queira que 2 milhões de pessoas nos assistam. Assiste e curta e dê o like. Né? E comente. E comente. Só que é muito mais fácil a gente passar essas informações para o síndico, para que ele possa levar essas informações para dentro dos seus condomínios. E a gente seja um multiplicador. Então, assim, o que vocês estão falando aqui para a gente, se o síndico, né, prestar atenção, no dia seguinte ele já está fazendo todas as mudanças no condomínio. Eu mesmo, o que a gente está conversando aqui, eu já estou pensando, né, eu sempre falo... Às vezes a gente está com uma pessoa aqui que são pessoas sumidades no mundo condominial e eu estou conversando, às vezes eu estou viajando. Eu falo assim, cara, o que eu vou fazer no meu condomínio? O que eu posso melhorar? Porra, essa ideia que a Cíntia deu é maneira, cara, vou utilizar isso para amanhã. Então, se todo mundo tivesse essa visão, né, de querer conhecer, trazer essas informações que ela tem aqui através do Olá Mundo Condominial, que eu falo assim, às vezes a pessoa quer pagar milhões para trazer pessoas, para fazer palestras. E às vezes uma aula que vocês estão dando aqui, né, é mais vale fácil. Muito mais. Vale mais do que você pagar uma pessoa sair da sua casa para ir para um evento, alguma coisa assim, para escutar coisas que você não vai levar nada para o seu dia. Ilustres convidados, eu gostaria de fazer um último tema, rapidamente, para não tomar mais do tempo de vocês, para poder falar sobre saúde pública. É interessante? Sim, sempre. E aí, presidente? Eu começo. Começa? Eu começo. E tem números? Eu tenho legislação. Eu gostei dessa, hein? Gostei dessa, hein? Veio pesado agora com o celular e tudo para trazer números. Vamos lá. Já falei da Resolução 700, que é a resolução da área de atuação da biologia. Perfeito. Foi lançada no passado. A grande modificação para a área de controle de vetores e pragas foi que o profissional de controle de vetores e pragas da biologia, ele não é mais do meio ambiente apenas. Ele é da área de saúde pública. Interessante. Então, a grande área é saúde pública, que engloba biologia sanitária e controle de vetores e pragas. Então, mais importante do que nunca, além da saúde única também, que também pega a saúde humana, a saúde animal, que está muito em voga hoje, até pelo Ministério da Saúde, que também tem uma bióloga lá à frente disso. Então, a saúde pública agora é essencial para a nossa profissão e para a sociedade. E aí eu passo a palavra para a Cíntia para complementar. Em 2024, foram mais de 344 mil internações devido a doenças transmitidas por água e alimentos contaminados. Quantos? 344 mil internações. Caramba. Isso no Brasil, né? Nível nacional. E que gerou um custo para o erário público de mais de 175 milhões. Então, a gente está falando de uma fatia considerável. Sim. Isso tudo por doenças transmitidas só por água e alimentos contaminados. E o setor de controle de pragas está muito envolvido nisso. Porque o próprio Ministério da Saúde diz que 50% dessas doenças, desses surtos, são transmitidos por estabelecimentos alimentícios. Caramba! E por ambientes coletivos. Um condomínio. Sim. Isso devido à falta de higiene, a higiene precária. Então, quando a gente está falando de uma infestação de barata, quando a gente está falando de uma infestação de rato, nós não estamos falando de um ambiente extremamente limpo. Sim. Nós estamos falando de um ambiente que precisa de cuidado quanto à limpeza, quanto à higienização. Então, esses dados me assustam porque é um valor considerável que a gente poderia estar investindo em outra coisa. Sim. Se tivéssemos uma mudança de hábito real, né, sustentável e mais. Se a gente tivesse realmente um investimento em educação ambiental. Então,
não é uma aplicação de um produto. Não é ter uma empresa certificada só porque tem um certificado do Conselho Regional de Biologia. É uma mudança cultural. A gente está falando de uma mudança cultural, de uma responsabilidade civil. A gente está falando de preservação da vida. Correto. Eu queria ver, porque eu sei que o Japão é um país extremamente limpo e que tem uma educação ambiental também muito acelerada e muito evoluída. E um dia eu vou buscar esses números, mas eu queria ver qual é o nível, restrito às proporções de tamanho geográfico da Terra, mas eu queria ver qual é o nível desse mesmo índice de internações devido a isso em países que sejam evoluídos e que tenham uma cultura de educação ambiental mais enraizada na cultura, sabe? Queria ver o quanto isso pode ser realmente diferente. Que não tem o hábito de jogar um papel no chão. Que coleta o papel do chão do amiguinho. E eu acho que mais do que ter o hábito de jogar o papel no chão, é a gente achar natural um alimento cair no chão e a gente pegar. Soprar e comer. Achar graça disso, pra mim, é terrível. Mas aí é fome. E as pessoas acham... Fale, senão você lembra da minha infância. É a fome. Dos 3 segundos. A regra dos 3 segundos. A gente... Só daquela segundos não pode ter formiga no chão agora. A gente se diverte com isso e não entende o risco que isso traz. Então, assim, realmente uma questão de enraizar. Isso não cria anticorpos, não? A criação de anticorpos. Cria bactérias, anticorpos, vírus. A criação faz parte de um processo de imunização, né? Sim. Faz parte do processo. A questão é quando isso se torna um hábito, né? Você força o seu corpo a todo momento a criar anticorpos para te defender. Senão daqui a pouco você começa a se habituar a passar a comida no chão antes de comer também. Então, o que me deixa bastante curiosa é o brasileiro achar graça de questões que trazem tanto impacto para a saúde pública. Entendi. E assim, isso nós estamos falando de uma fatia de doenças, né? Fora todas as outras que são transmitidas... Só complementando o que a Cintia está falando, que agora vou ser polêmico, hein? Ambiente público, né? Condomínios é um deles. Mas toda vez que eu escuto essa palavra, eu lembro do metrô, eu lembro do trem, shopping, banheiro de ônibus. Shopping. Assim, um local onde as pessoas ficam mais 10 pessoas por metro quadrado. Sim. Né? Antigamente, no táxi, era obrigatório você fazer a sanitização, fazer a detetização. Dentro dos ônibus, você entrava, você tinha a plaquetinha lá dizendo ambiente sanitizado. Ambiente sanitizado. Agora, imagina, dentro do metrô, onde as pessoas vão ali coladas uma na outra, que você não consegue nem tirar o pé do chão e colocar depois ele de volta. Esses locais, eles são sanitizados, eles são detetizados depois de um dia que várias pessoas passaram ali, pessoas com problemas de resfriados e... No Brasil? Existe uma lei que determina a sanitização. Mas isso é feito? Isso é a pergunta. Aí é outra questão. Então, a vigilância sanitária, eu ia perguntar da CRBio, mas essa na verdade, a responsabilidade é a vigilância sanitária. Será que isso é feito? Porque se a gente está falando de não sei quantas mil pessoas com problemas de saúde, cara, os focos principais, os focos primários têm que ser tratados. Qual é a questão toda que me pega, Marcelo? A gente não tem estrutura para fiscalizar tudo. Sim. Né? Então, assim, a gente precisaria que pelo menos 50% da população fosse fiscal, né? Pra gente conseguir fiscalizar tudo. A gente não consegue fiscalizar tudo. E aí, 50% da população fosse fiscal, 25% da população seria corrupta. Ele não ia fiscalizar do mesmo jeito. Ainda tem esse lado, né? E aí, a educação ambiental, ela vem justamente para isso. Porque eu não consigo controlar tudo. O órgão público não consegue controlar tudo. Então, precisa educar as pessoas a se controlarem. Sim. Né? Então, por isso que eu gosto de bater muito nessa tecla da educação ambiental, porque existe uma lei que determina a sanitização. Essa lei, ela veio muito à tona na época da pandemia. Sim. Né? E aí que as pessoas foram descobrir que já existia uma regulamentação para sanitizar os ambientes. Já existia antes da pandemia vir. Mas ela veio à tona na época da pandemia. E aí, se a gente realmente fizesse valer isso, talvez os impactos da pandemia seriam menores. Muito menores, é verdade. Se já tivesse uma cultura anterior. Então, desculpa, presidente, pode falar. E a educação ambiental também é uma forma de conscientização do todo. Então, também a parte de denúncia, né? Verdade. Denuncie, não sei o que, é muito importante também do cidadão. A gente acaba normalizando tem os canais de errado. Denúncia e tal. A gente tem no Conselho de Biologia, a gente tem um canal de denúncia, a gente recebe denúncias, então. Meu problema com esse episódio é que eu quero ficar mais 45 minutos falando dele, mas eu não vou poder. Então, eu vou tentar resumir só 2 perguntas rapidamente. Tá. A primeira já que vocês estão falando de denuncie, eu queria saber se é uma lenda ou é verdade sobre o nível de infestação
em restaurantes que nós consideramos extremamente luxuosos e bonitos e gourmet no Rio de Janeiro, que dizem que a infestação de insetos e baratas e ratos é gigantesca. Isso é verdade ou é um mito que as pessoas falam isso só para poder assustar? Não estou generalizando. É importante a gente parabenizar e destacar aqueles restaurantes que têm realmente um compromisso com a higiene, né? Sim. Graças a Deus eu Mas, atendo no geral, muitos que têm esse compromisso e que entendem que o nosso trabalho ele é importante. Mas, infelizmente, nem todos visam lucro, visam atendimento rápido, né? Visam a entrega para o cliente, mas não visam os bastidores, né? Sim. E aí, justamente devido a esse dado do Ministério da Saúde, onde 50% dos surtos são oriundos da falta de higiene em estabelecimentos comerciais. Eu não posso falar, mas eu acho que nem posso falar qual é o tipo de comida desse restaurante, porque as pessoas podem olhar nas RTs que eu emiti e descobrir qual é o nome do restaurante que eu atendi. Mas eu fui atender um restaurante há muito tempo atrás e eles estavam falando que estava tendo vazamento de esgoto debaixo deles, que era pro aterro e tal, e eu fui tentar identificar de onde que vinha esse esgoto, né? Da onde estava jogando isso. E a gente quebrou um pedaço de uma parede e saiu foi uma infestação de rato que estava ali dentro do aterro, se alimentando daquele esgoto que saía do restaurante. Aí eu falei, nossa, ainda bem que eu fiz isso, pô, a gente vai poder expulsar isso tudo e tal. E isso era de madrugada, porque era um restaurante, então eu só podia fazer obra de madrugada. Aí eu falei, que bom, não sei o que lá. Quando eu saí, dei a volta no terreno, fui lá no restaurante, entrei no restaurante, fui na cozinha que estava fechada, tinha um monte de rato bebendo água na água que estava de molho a batata frita. Então que dali era o normal. Eles se alimentavam ali, bebiam aquela água, acho que por causa do amido também, e eles ficavam comendo. Fica fortinho. Rapaz, Fica gordinho, né? eu não vou falar, não tenho como falar qual é o tipo de restaurante, porque as pessoas vão associar rápido. Mas foi Isso não me assusta, assustador pra mim. Isso infelizmente, é normal. É normal, então. Então não é um mito. Não. É fato ou fake? Então, a última coisa que eu queria perguntar... Isso é consequência da ausência de educação ambiental. E aí, a última coisa que eu queria perguntar é... Parte dessa ausência da educação ambiental, parte da falta da fiscalização, parte da falta de leis, de implantação de leis mais severas quanto a isso, é um erro do governo também? Não estou falando que é o governo de esquerda nem de direita. O governo em si. Eu acho que falar que é um erro do governo é a gente se isentar da nossa responsabilidade. Também é um erro do governo? Então, é um erro nosso, mas também é do governo? Falta de investimento nisso, falta de práticas mais contundentes. Falta de prioridade. Você acha? Cada um tem ou sua não? prioridade. Deixa eu perguntar primeiro ao presidente, que o presidente, ele é presidente, aí de repente ele tem uma visão mais... Presidente, você acha que o governo também tem participação na omissão disso? Eu acho que as leis não são ruins. Elas são mal executadas ou não executadas. Então é um problema da fiscalização das Então, fazendo leis. uma análise na lei, ela é interessante, ela boa. é aplicável. Sim, ela Mas é aplicável, ela é tal. Mas não tem uma fiscalização mas tão... não tem uma fiscalização presente. Ou bem pouca presente. E a falta de educação ambiental também é uma coisa. Porque, por exemplo, por que nas escolas não tem um pouco mais de tração da educação ambiental, falando mais sobre isso? Entende-se, né, que hoje em dia está bem mais do que antes, né, com essa nova regulamentação não do pioramos, novo... mas temos muito novo a melhorar. Entende? Ensino médio, tudo isso traz muito Mas seu esse ponto trabalho. de vista é diferente, né, Cíntia? Você não acha que é também? Eu sou uma pessoa muito responsável, Wesley. Então, eu tento trazer para mim possibilidade de resolver um problema. Entendi. Então, eu acredito muito na autorresponsabilização. Beleza. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir mudar algum cenário se o nosso a gente não faz, né? Então... É o tal que reclama da corrupção do governo, mas usa o gatonete, né? É isso. Então, eu acho que se torna muito fácil até um dono de restaurante, por exemplo, né? Falar que, poxa, mas eu faço aqui no meu, mas não tem fiscalização do vizinho e tal. Sim. Mas se preocupa realmente com o seu, muda o seu, né? Sim. Ou conscientiza o vizinho. Porque se a gente for esperar o governo, com tantas demandas que tem, não isentando ele, né? Mas também trazendo a questão de que a gente mesmo causa os problemas, como a questão das doenças que são transmitidas por água e alimento contaminado, por falta de higiene,
né? Que cada um Sim. tem que limpar o seu espaço, né? Então, realmente fica muito complicado. Então, eu acredito muito na autorresponsabilização. Isso aí é um dos fundamentos. Ela acabou de falar um dos fundamentos da educação ambiental, que é o agir localmente, né? Sim. Você age localmente para transformar globalmente. Então, Entendi. é um dos... Faz cada um sua parte, né? Exatamente. Exatamente. Gente, tá muito legal o assunto, Mas eu gostaria de falar uma coisinha fora do mundo condominial. Ah, então, por favor, Marcelo. Deixa eu aproveitar Você pronuncie. a presença do presidente aqui. E eu tô vendo Concedo a palavra ao ilustríssimo amigo de mesa. ele tá com a camisa do Projeto Tamar, né? E assim, foi um dos primeiro que meu sonho, né, de infância, se eu perguntasse o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser biólogo. Legal. Depois que eu fui descobrindo algumas coisas que o biólogo fazia, de pegar o ratinho, abrir, mexer, aí eu falei assim, não é comigo, eu acabei desistindo da minha ideia. Então, assim, o meu sonho, quando eu era mais novo, era ser biólogo. Eu fico pensando, o Marcelo falou, dessa vez não vou poder te ajudar. Sim. Você falou que seu sonho de infância era ter um estúdio. Aí a gente montou um estúdio. Não, mas aí tá falando de seu sonho de profissão. infância é ser biólogo. Eu não vou te ajudar, Marcelo. Então, aí eu fui em Ubatuba conhecer o Projeto Tamar. Eu achei, assim, uma coisa muito, muito... Assim, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Vi conhecer as tartarugas cabeçuda, não é isso? Tinha outra que eu não lembro qual era o nome. E engraçado que, assim, quando deu 5 horas da tarde, aí daqui a pouco a gente estava vendo as tartarugas sumiram. Eu falei, o que está acontecendo? As tartarugas foram embora, foram dormir? Descansar. Não. Depois que eu fui entender que o pessoal estava trazendo comida para eles, eu acho que eles sabiam o horário, não sei se foi o cheiro da comida, que todos eles saíram e foram lá esperar o tratador entregar comida. Eu falei, cara, como que eu sabia que aquilo ou era o horário deles comerem, era um horário certo, ou sentiram, ou foi o faro. E a gente foi lá dar comida para as tartarugas, né? Assim, eu achei um dos maiores passeios que eu fiz foi exatamente o Projeto Tamar, quem puder conhecer, né? Em Ubatuba, aqui no Rio de Janeiro tem, não? Não. Não, eu acho que o mais próximo aqui, acho que é Ubatuba Eu conheci, mesmo, né? se eu não me engano... Não, calma aí. Tamar não é o que faz também em Angra dos Reis, lá na Ilha Grande? Tinha, É verdade. não sei se ainda Na mantém Ilha lá. Grande. Mas eu Tamar. acho que não tinha falando sobre o projeto, mas acho que é cuidar direto no ambiente. Lá não, em Ubatuba existe um tanque, né? Onde tem, se não me engano, 20, 30 tartarugas lá. Não sei se depois é devolvido ou tratado, depois devolvido. Você vê essa minha barriga assim, mas eu surfava. Então, Tá vendo? você vê Então, minha barriga mas é eu surfava, verdade, então na eu- Ilha Grande tem um projeto então- Tamar lá, mas só que é direto a conservação dos ovos e essas coisas assim. Mas em Ubatuba, assim, é um local... Não, um projeto incrível. Um projeto e... incrível para esse Vou projeto poder- Tamar. Eu acho que não vai ser voltado ao mundo condominial, mas a gente poderia convidá-lo aqui um dia só para falar sobre Trouxe um arrumar uma chaveirinho forma... de presente. Que isso, muito obrigado. Legal, E rapaz. pra você. A Cíntia vai ganhar quando for no conselho. Rapaz, que lindo, cara. Muito Poxa, obrigado. legal. Muito Nossa. obrigado mesmo, presidente. Olha Caramba, que lindo. Esse é o cara. símbolo da biologia, é um óvulo sendo fertilizado. Uau. Poxa, legal. A vida. Depois É, mostrar na câmera ali, ó. A vida. Mostra na câmera ali. Não sei se o Fernando vai conseguir dar um zoom, mas ó, que legal. Obrigado, presidente. Muito carinho da sua parte. Cíntia, pra gente finalizar, eu queria que você olhasse pra sua câmera ali predileta, que você já é de casa, que é a A câmerazinha... qual é a câmera ali? É a da ponta aqui, né? Tá. Tá. E desse um recado pro síndico, explicando para ele, em poucas palavras, a importância da vigência dessa lei e da atualização dele e que ele realmente pratique isso. Porque eu acho que o recado que nós estamos dando aqui hoje é voltado a isso. E depois eu vou pedir ao presidente que também dê um recado falando também sobre a parte de educação ambiental e como é importante a prática disso dentro dos condomínios. E da Vamos empresa certa também, né? A Isso, e da contratar. empresa certa também para ser escolhida. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos lá, gente. Fica à vontade. Eu acredito muito que você não precisa ser um gestor ou um agente de mudança para transformar o ambiente. Você só precisa se importar com ele, né? Então, adotar boas práticas é justamente esse cuidado, é se importar com as vidas que estão sob a sua gestão, é se importar com as vidas que estão sob a sua responsabilidade, o que prevê o Código Civil, né, do síndico, Verdade. né? É cuidar das vidas. Então, o meu convite hoje para os síndicos, para os gestores condominiais, é que entendam a importância da regulamentação dessa lei estadual para trazer qualidade de vida, para contribuir com a saúde pública e para promover conscientização
junto aos moradores, junto aos colaboradores do condomínio, porque todos precisam se envolver, todos precisam participar para que o resultado seja eficaz, para que o resultado seja verdadeiro. Então, o meu convite é implantar normas, regras de convivência, de educação ambiental, tudo isso para propiciar um meio ambiente agradável e duradouro. Que eu acho que essa é a nossa maior preocupação, né? É ter um ambiente, um futuro saudável, porque a gente, infelizmente, nós somos os responsáveis pela degradação do meio ambiente, né? Então, o que o seu condomínio tem feito para transformar o meio? É verdade. Né? E o que você faz para transformar o meio que você vive também? Justamente. E qual é a sua responsabilidade nessa mudança, né? Então, meu convite para os síndicos é esse. Olha, até eu que não sou síndico me deu vontade de fazer alguma coisa. É. Presidente, por favor. Qual a câmera? A câmera da ponta, né? Daqui. Qual a pergunta? Não, eu queria saber, primeiro falar da importância da escolha da empresa correta para cuidar do seu condomínio e também falar um pouco sobre a educação ambiental e a importância da prática da educação ambiental dentro do próprio condomínio. Bem, a escolha da empresa correta, no caso, tem que ser uma empresa registrada no conselho, né? A gente aqui, eu estou representando o Conselho de Biologia como presidente e esses responsáveis técnicos das empresas, eles são escolhidos em reunião nossa a partir da expertise deles. Eles têm que ter ou pós-graduação, ou experiência na área, ou estágio supervisionado na área. Então, são pessoas capacitadas e chanceladas pelo conselho para poder atuar por uma empresa na área de controle de vetores e pragas, que é uma área agora, desde o ano passado, também da saúde pública. Então, é uma importância social você ter, se é senhor síndico, você ter uma empresa de controle de vetores e pragas cadastrada no conselho. E a biologia é uma profissão muito linda e muito ampla. Então, a gente atende a área de saúde, a área de meio ambiente, a área de educação. E na parte de educação, a gente tem a educação ambiental, que é muito importante. Nós estamos em tempo de emergência climática, estamos em tempo de grandes epidemias. Então, o que mais seria importante do que você conscientizar as pessoas com a educação ambiental? É uma de nossas áreas principais de atuação e nós somos os profissionais, vou dizer, não melhores nem piores, mas diferenciados, que conseguem atuar da melhor forma na educação ambiental, complementando ela em outras áreas como meio ambiente, saúde pública, controle de vetores e pragas. É isso. E aí, Marcos? Muita coisa. Pessoal de casa, agora meu assunto é com você. Antes de eu terminar, eu quero só esclarecer a vocês que essa lei é uma lei de 2017. Ela agora está sofrendo um pouco mais de fiscalização. E você, síndico, que não tiver lá o seu certificado, agora com uma regularidade mensal, você pode se preocupar, porque pode ser um prejuízo para você e para o seu condomínio. E não só um prejuízo financeiro, também um prejuízo moral, porque você saber dessa informação e não aplicar isso dentro do seu condomínio, quer dizer que você não está preocupado com a saúde dos moradores e com a coletividade dentro do seu estabelecimento. Então é muito importante que você entenda a eficiência disso e a importância que isso tomou para ser alterado ou ser aplicado uma lei sobre isso. Uma coisa é você ser omisso à lei, outra coisa é você conhecer a lei e decidir não aplicar. Então fica o recado para você. Espero que você, após esse vídeo de hoje, tome suas medidas cabíveis para que isso seja aplicado também dentro do seu estabelecimento. Eu quero agradecer vocês. E dentro também dos seus lares, né? E também vocês, moradores, dentro dos seus lares. Eu quero agradecer vocês dois, porque foi, assim, muito legal. Eu quero convidar depois o senhor, por favor, para vir aqui. Eu sei que vai ser um quebra de paradigma do mundo condominial, mas vamos falar só sobre a parte de biologia marinha, sobre biologia, sobre... E nem que a gente tenha que inventar uma desculpa para poder falar com você de casa sobre esse assunto, mas nós vamos trazê-lo aqui novamente. Muito obrigado, Cíntia.
Eu quero avisar mais um recado, avisar que na descrição desse vídeo vai estar os contatos da Cíntia, os contatos da Saúde na Limpeza, que é a empresa que a Cíntia representa, vai estar os contatos também da CRBio, que é o Conselho Regional de Biologia, caso vocês queiram entrar em contato, caso vocês queiram até buscar um credenciamento em alguma coisa, caso vocês sejam donos de uma empresa e não sejam credenciados e queiram fazer isso também. Muito obrigado aos dois. Eu que agradeço. Eu só queria mais uma palavrinha, por favor. Toda sua. Na verdade, de parabenizar, né, a Associação Brasileira de Controle de Vetores de Pragas, né, presidente? Sim. Porque foi ela a idealizadora dessa lei, entendeu a necessidade do meio ambiente, entendeu a necessidade das medidas corretivas e preventivas e que correu atrás e uniu aí esforços junto com as empresas controladoras de pragas para que realmente fizesse valer toda essa necessidade ambiental, que na verdade não é uma necessidade, né? É uma urgência, né? Que nós temos hoje e eles têm se empenhado muito em fazer valer, né? Sim. Então, esse é o nosso convite realmente, não só para os síndicos, mas também para as empresas controladoras de pragas que façam valer a Lei 7.806. Perfeito. Terminamos? Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi Espero que você tenha se divertido um pouquinho com a gente. bem interessante. Novo. Eu fui no podcast de microbiologia, agora fui no podcast condominial. Que legal. Bom tê-lo aqui conosco. E Cíntia, a hora que quiser também pode voltar, porque a gente sei disso. sempre tem assunto para poder abordar com você. E sempre é um trauma novo que quando acaba o ele assunto, fala com a Cíntia, a gente lembra que tem que agora policiar para não comer mais formiga agora. Não, eu ia falar com a Cíntia, é sempre um tema novo, Não né? é? Nunca é a mesma coisa. Muito obrigado a vocês de casa que assistiram esse episódio. Lembrando sempre, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo e marque o sininho para ser avisado de novos programas. Tchau, Mundo Condominial. Um abraço. Tchau, até a próxima.